Ronald Perrini aqui, e nesse vídeo eu vou falar sobre as habilidades, os conhecimentos e a experiência necessária para conseguir um emprego na Microsoft. Muita gente tem um sonho, gostaria de trabalhar na Microsoft, que é uma empresa top, e aqui a gente vai falar exatamente disso. O que um profissional da área comercial precisa saber fazer para conquistar uma vaga nessa empresa que é top. Praticamente é uma das melhores empresas do mundo para você trabalhar dentro da área de TI. E não só a Microsoft, né? Como qualquer outro fabricante desses grandes, como o Google, a Amazon. Mas eu escolhi a Microsoft porque eu conheço muita gente que tem esse sonho e é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se esse é um assunto que te interessa e você gostou, já deixa aqui embaixo o seu like para eu saber que você curtiu. E se inscreve também no meu canal, no Ronald Perrini, para que você possa acompanhar mais conteúdo sobre a área comercial de TI, como alavancar vendas, gerir equipe, como montar canais de vendas e outras estratégias de marketing para fazer a empresa faturar mais. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo e eu vou já compartilhar a minha tela aqui no notebook. Ok, então a gente vai começar mostrando uma vaga, uma oportunidade real. Vamos pegar aqui o site da Microsoft, entrar aqui onde ela posta as vagas, que é o Microsoft Careers. Vamos entrar aqui e a gente vai pegar uma vaga real que está agora aqui. Hoje é dia 31 de outubro, então é uma vaga publicada no site da Microsoft, 31 de outubro de 2018. Aqui, procurar, escolher Brasil. Beleza, essa primeira aqui. Executivo Comercial de São Paulo. Bom, tá aqui a vaga, descrevendo, né, quando que essa vaga foi postada. Então, ó, 16 de outubro. Viagem, ele só precisa passar de 0 a 25% do tempo viajando. Ele vai entrar na área de vendas e é um empregado full time, tá? Vamos lá. Então, a Microsoft começa falando que a visão dela é um mundo empoderado de cloud, né? E as possibilidades sejam grandes, possibilidades de inovação. Aqui ela vai descrevendo o que a Microsoft acredita, tá? Aí aqui ela faz uma propaganda, junte-se a nós e seja uma das bilhões de pessoas empoderadas. Aqui ela fala da cultura e dos valores. Agora vamos lá. O que interessa? Responsabilidades. Primeiro que, só explicando, né? Todas as vagas no site da Microsoft são em inglês e você tem que postar currículo em inglês. E você precisa saber falar inglês, tá? Porque tem entrevista em inglês. Vamos lá. Então começa aqui. Quais são as responsabilidades do executivo comercial? Commercial Solutions Executive, CSE, é um profissional de vendas que é responsável por fechar volume de licenças, VL. O que é volume de licenças? Bom, basicamente a Microsoft, quando ela atende um grande cliente, por exemplo, uma empresa que tem 5 mil funcionários, tá? Ela vende contratos de volume de licença. Ela não vende uma licença de Windows ou pequenas licenças. Ela vende a quantidade de licenças para toda a organização. Então, ele precisa vender contratos de volume. E aí entra volume de Windows, de Office, entra call de usuário, Office 365, Azure também. Então, a responsabilidade do executivo comercial é fechar negócios de volume de licença. Ok. Só que ele precisa fazer isso dentro do processo da Microsoft. O executivo gerencial, ele vai gerenciar preços, ele vai ver o volume, vai ver o preço total e provavelmente vai dar desconto, vai indicar qual é o melhor preço e ele tem que continuar buscando crescimentos de receitas e oportunidades através de upselling e cross-selling. Então, upselling é quando eu vendo um produto e depois eu vendo a parte premium desse produto. Por exemplo, no avião, eu vendo um assento normal, a pessoa já comprou e já pagou pelo assento. Depois eu vou e ofereço. Olha, você não quer um assento plus, que é mais largo, com mais espaço, por R$35 a mais? Isso é upselling, é o upgrade no que a pessoa já comprou. E cross-selling é uma solução paralela. Por exemplo, eu vendo um assento e depois eu posso vender
uma refeição, por exemplo. Não é um upgrade do produto, mas é um produto que, de repente, quem compra o primeiro pode se interessar em comprar o segundo, certo? Então, por exemplo, no caso da Microsoft, vamos dizer, o cliente ele compra uma licença de Windows Standard. Upselling seria você oferecer a Enterprise e falar das funcionalidades, do que ele vai poder fazer com a Enterprise que ele não faz hoje. Cross-selling, o cara já comprou um Windows Server, por exemplo, e aí você fala, olha, você não quer comprar também o SQL Server nesse pacote? Tá? E aí você oferece um segundo produto. Vamos lá. Ele vai trabalhar com o extenso time de vendas da Microsoft, tanto o time interno quanto o time externo da Microsoft, com o objetivo de atingir suas metas. Ele será medido pelas suas metas de venda e também pela sua execução, as métricas de execução. E se ele garantir entregar tudo no tempo e fechar as oportunidades com qualidade. Ou seja, não é só ele chegar e trazer um número, não. O que ele faz para trazer um número, o processo de vendas, então em cada etapa da venda, do relacionamento com o cliente, ele tem que agir de acordo com o processo da Microsoft. Então, ele não pode dar um de louco e chegar, mesmo que ele faça tudo errado, chegue no final, ele traga um número de vendas, não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando alguém que haja dentro do processo e que faça, desde o primeiro passo, o segundo, o terceiro, tudo de acordo com o que a Microsoft quer. Você será o responsável por guiar o time de vendas do escritório na relação de licenciamento das soluções que o cliente vai precisar adquirir, tá? E, inclusive, você vai precisar fazer isso em cenários complexos. Então, por exemplo, o cliente ele tem um parque, sei lá, de N servidores, 80 servidores, todos virtualizados com remote desktop, vários tipos de aplicação. Então, provavelmente você vai precisar entender como que funciona o licenciamento para esses cenários complexos e você tem que guiar o time de vendas, tá? Vai ter que ser um expert nisso. E você precisa também ser o ponto de contato para qualquer requerimento do cliente na hora que ele precisar discutir sobre uma oportunidade, se ele quiser ajustar um contrato, por exemplo, termos ou condições de pagamentos e descontos. Tá? Então, isso está aqui. A Microsoft espera que ele tenha um controle do desconto que ele pode dar e ele que vai soltar as concessões de aprovação do desconto para fechar o negócio, tá? E o negócio, no caso, é o contrato de volume de licença. Também vai criar o plano estratégico para você maximizar a monetização desse contrato. Então, isso é esperado que esse executivo comercial faça. Ele saiba exatamente como maximizar os lucros, tá? Ela fala que você precisa demonstrar um apetite insaciável por sempre continuar a aprender, por ser uma pessoa energizada, e você tem que incentivar os outros também. A missão da empresa é empoderar cada pessoa e cada organização desse planeta para que essa organização ou a pessoa consiga atingir mais. Então você tem que ser uma pessoa de alto astral que você tem que incentivar as outras pessoas. Isso que ela espera também dessa posição. Aí aqui, ó, uma informação muito importante, que esse profissional, né, você no caso, precisaria ter certeza, garantir que o que você está vendendo é de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, sabe aquela história antigamente que o vendedor ia lá, empurrava contrato abaixo, licenciamento para o cliente? Isso acabou. Então, um vendedor assim, hoje, na Microsoft, não tem nem vez. Ela só dá valor se o que for vendido e oferecido para o cliente é realmente a necessidade dele, o que ele precisa. E ela deixa isso bem claro aqui na descrição da vaga. Outro ponto importante que ela fala é o seguinte, olha, que o contrato de licença por volume é para clientes de grandes empresas, large enterprise. Então, isso normalmente são empresas, companhias grandes, né? Provavelmente acima de 5.000 contas, 5.000 usuários. E aqui ela fala que você precisa agir como um consultor de licenças, porque dentro da Microsoft tem uma equipe que é só de licenciamento. Então você precisa defender para essa equipe qual é o melhor tipo de licenciamento para o seu cliente, a melhor recomendação para o cliente.
Você precisa entender, então, de licenciamento, porque provavelmente você vai ter que defender os interesses do cliente para esse time interno da Microsoft que cuida só de licenciamento. E isso tem a ver porque você tem um poder de conceder descontos e você precisa fechar também o seu número e ter que entregar somente o que for necessário para o cliente. Agora, os exemplos do impacto da sua atividade. Então, você precisa negociar e descobrir qual é o melhor acordo comercial de volume de licenças, respeitando os termos da Microsoft. E você tem que colaborar com as pessoas do time interno, tá? Dessa conta. E você tem que ter a habilidade de conceder e gerenciar os descontos para o seu cliente fechar o negócio, ou você tem que também ter a habilidade, se isso não for da sua aprovação, você tem que ter a habilidade também de conversar com a pessoa que estiver acima, que for o responsável por aprovar esses descontos. Você tem que ter essa habilidade interna de acessar essa pessoa e convencer que ela dê esse desconto. Agora, esse aqui é muito importante, que é, você precisa trabalhar junto com os vários vendedores da Microsoft, sejam internos e externos. Por exemplo, externos seriam os canais parceiros, por exemplo, televendas, outras pessoas do time de conta, porque provavelmente tem pré-vendas, tem ATS, a Microsoft tem pessoas técnicas, tem uma conta e tem um grupo de pessoas que atendem aquela conta. Conta é o cliente, né? Por exemplo, cliente X. Então, tem um grupo que atende esse cliente X. Então, tem um grupo que é mais técnico, tem outros que são mais comerciais. Você precisa, então, trabalhar junto com esse grupo para você conseguir as metas de vendas. E outro ponto importante é você saber como se relacionar com pessoas que tenham poder de decisão para que você consiga atingir os seus deadlines. O deadline aqui seria os seus objetivos no prazo. Então, por exemplo, você recebe uma meta, você tem que fazer algum número até data tal. Então, às vezes você depende de outras pessoas e você precisa saber como se relacionar com essas pessoas para que elas colaborem com você, para que você consiga atingir o seu resultado na data que você precisa atingir. Aí ela segue dizendo que também precisa engajar o cliente na transformação digital e você precisa também se relacionar com a parte de compras do cliente, precisa acompanhar, né, a parte de depois das vendas, desde a negociação até o processo da nota, da fatura, do pagamento, criar um plano de licenciamento para as suas contas. Você vai receber um conjunto de contas, né, de clientes que você vai ser responsável por atender. Você precisa depois criar um plano de licenciamento, de crescimento desses clientes. E, por fim, você precisa contribuir com a comunidade, compartilhando melhores práticas e insights durante as suas vendas. Você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe e precisa contribuir com a equipe. Então, basicamente, é isso que ela espera. Agora, quais são as qualificações? Então, precisa ter experiência de vendas e de negociação sem medo de ter conflito. Então, quando você sabe o que você está fazendo, é mais fácil você lidar com conflito com uma pessoa quando você tem segurança daquilo que você está fazendo, tá? Atitude positiva e paixão por trabalhar com clientes e parceiros. Nesse cargo, você está lidando diretamente com o cliente e todo cliente sempre tem um parceiro que executa os serviços para o cliente. E muitas das vezes a Microsoft não vende diretamente. Quem vende é um parceiro chamado LSP, que é um parceiro de licenciamento de volume. Mas esse profissional comercial da Microsoft, ele visita o cliente, ele precisa fazer a venda e quem vai colocar a nota provavelmente vai ser o parceiro. A Microsoft manda a invoice para o parceiro e o parceiro fatura esse grande cliente. Você precisa ter esse bom relacionamento também com o parceiro, porque o parceiro também tem um gerente de conta, tem pré-venda, tem outras pessoas que atendem aquele cliente. Aí você precisa se sentir confortável para conversar com qualquer pessoa da organização, seja um C-level, CSEO, CIO, são diretores, né? Você precisa se sentir confortável para conversar com um diretor e também com um time de compras. Ele deixa bem claro aqui, procurement. Também precisa ter habilidade para poder explicar soluções complexas de uma forma que elas pareçam ser fáceis. Precisa entender de estratégia para você também avaliar tendências, riscos e oportunidades. Precisa ser colaborativo em equipe. E ele fala o seguinte, que mesmo que você seja uma pessoa high performance, a sua performance seja muito boa, individual, isso não é
suficiente. Ela não quer isso. Ela prefere alguém que trabalhe bem em equipe. Ela requer também que a pessoa precise ter um conhecimento profundo, muito grande, em licenciamento Microsoft. Isso é essencial, mas não é mandatório para contratar. Então, ela vai ensinar isso para a pessoa. Tá? Então, o que ela precisa é que a pessoa tenha habilidade de aprender, de adquirir conhecimento. Ela vai preferir quem tem MBA, de 5 a 7 anos em experiência com vendas, conhecimento de campo, de negócios, gerenciamento de TI e área comercial, vendas e de relacionamento com parceiros. E agora precisa conhecer de processo de vendas, de metodologia de vendas. E por fim, pede também uma certificação que é Designing and Providing Microsoft Volume License Solution to Large Organization. Então, ela agora está requerendo esse certificado. É uma prova só, então, pelo visto, isso aqui é mandatório. Então, pessoal, em resumo, basicamente você precisa ter o comportamento que eles estão procurando e, em termos de conhecimento, de 5 a 7 anos de experiência, tirar a certificação de licenciamento, de contrato por volume para grandes empresas e você precisa conhecer de processo de vendas, tá bom? Então, se você quer conhecer o exato processo de vendas que a Microsoft usa, que os parceiros da Microsoft usam, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é bit.ly/como vender TI, e você vai ver uma aula de 20 minutos, mais ou menos, sobre processo de vendas. E esse processo é para TI e serve para venda desde software, desde solução, segurança. E se você for parar para pensar, a Microsoft ela tem uma perna, um braço em cada tipo de solução, né? Ela tem solução de BI, solução de banco de dados, solução de nuvem, solução de aplicação, solução de desenvolvimento, .NET, né? Solução de projetos, solução de segurança e por aí vai, tá bom? Então, um grande abraço. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Boas vendas!